mudou o futebol brasileiro nesses 20 anos? O que mudou de coisa boa e o que mudou de coisa ruim? Bem, eu acho que nós tínhamos melhores jogadores naquela época. O nível dos jogadores era melhor. Tecnicamente, habilidade, né, criatividade. Eu vi num momento o futebol melhorar muito na parte administrativa, né? Com a inclusão dos gestores dos clubes, profissionais com capacidade de desenvolver departamentos do clube. Até um saudoso, querido, eterno Mário Sérgio costumava tirar um barato quando se falava isso. Eu também não gosto do termo, mas fala, o treinador precisa se reciclar. Né? Aí hoje a gente fala, hoje quando um jornalista vai elogiar um treinador, ele fala, não, mas é um estudioso do futebol. Você estuda o futebol? A vida inteira, né, Ben? O que é estudar o futebol? Até porque eu tenho 43 anos. 43, 22 eu passei fora do Brasil. No Catar, no Japão, 6 meses na Jamaica, nos Emirados Árabes, e sempre me relacionando, me confrontando com treinadores do mundo inteiro, né? Ingleses, italianos, espanhóis, portugueses, coreanos, australianos. E no Japão, no Catar, sempre tem anualmente o encontro de treinadores, a troca de experiências, né? Fazem reuniões para tentar. Agora, eu vi recentemente no Japão as condições da seleção, levando informações ao treinador da seleção, e a direção da federação também pede que a gente opine sobre a forma de se jogar. Oswaldo, por que a gente vê treinador brasileiro no Japão, na China, nos países árabes, mas a gente não vê treinador brasileiro na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, agora na França tem o Silvinho? Por que o treinador brasileiro não vai para os países do primeiro escalão do futebol mundial? Hoje você não vê mais em lugar nenhum. Hã? Hoje o treinador brasileiro não está mais em lugar nenhum. Não, no Japão tem. O Japão tem. Sim. No futebol árabe tem. No árabe eu acho que está o Chamusca. O Carille saiu agora, estava lá. Pois é, mas... Você acha que hoje, se tiver licença, Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra, vão contratar treinadores brasileiros? Pode ser. Eu acho que nós temos treinadores que trabalhou em Portugal e na França, né? Vanderlei trabalhou na Espanha. Eu acho que o Tite, se sair da seleção brasileira, ele trabalha no... Não, mas todos eles trabalharam, mas nenhum teve continuidade e não abriu as portas desses mercados para treinadores brasileiros. É isso que eu queria entender, o porquê. É só a licença? É a língua? É a capacidade, de repente, de montar taticamente um estilo de... Não vejo essa, não vejo, taticamente não vejo essa diferença, não. Eu vejo a organização do futebol, eu vejo na estrutura das equipes, né? E na forma que se joga futebol aqui, com as dificuldades que nós encaramos aqui. Eu me lembro agora, por exemplo, que eu vi muitas críticas aos gramados brasileiros. O Messi falou um monte. Pois é. Na Copa América. E eu me lembro, não esse time atual do Barcelona, mas lá atrás, conseguiam manter a posse de bola e fazer aqueles passes com aquela precisão, né? E quem vê o Camp Nou, vê a diferença do estado do gramado para os nossos gramados. Isso é uma coisa que é fundamental. Agora,
Eu acho que essa articulação ela é muito inibida por essa questão da e por exemplo, eu tenho informação que em Portugal só tem um treinador estrangeiro, acho que é holandês no Sporting Lisboa, e que a imprensa mete o pau no cara porque defende o domínio. Enquanto isso, o treinador sai para trabalhar no mundo inteiro sem restrição. Mas lá em Portugal, eles limitam muito, eles não permitem a entrada de outros treinadores. E aqui é o contrário. Aqui a imprensa esportiva brasileira faz campanha para cada vez mais treinadores estrangeiros. Isso é uma coisa contemporânea, né? Isso aconteceu, e nós já falamos disso em outras oportunidades, depois da Copa do Mundo de 2004. Porque foi uma coisa que partiu de dentro do próprio Brasil. Depois da Copa do Mundo, eu me lembro que num programa em São Paulo em 2014 estávamos eu, você, o Mário, né, um grande amigo, estava o Betting, acho que o Oswaldo Pascoal, e eu falei para vocês naquela oportunidade que no Brasil os treinadores brasileiros foram culpados do Brasil perder a Copa do Mundo. Os jogadores brasileiros depois os empresários, depois os torcedores. Mas eu não vi ninguém da mídia dizer assim, pô, onde é que nós erramos? Se nós temos uma atuação diária, plena, abrangente, será que não interfere na conduta do nosso futebol? Naquela época eu falei isso. Eu nunca vi ninguém dizer, pô, peraí, nós estamos errando de alguma forma nós estamos errando. Você não se lembra disso, né? Você diz a imprensa? É. Mas, por exemplo, muita coisa as pessoas falam, eu também não concordo. Mas não vejo que a imprensa brasileira, a mídia esportiva, tem. Aí eu não vejo. Apesar de não concordar com muita coisa. Eu, por exemplo, acho que a mídia brasileira, ela trata o treinador estrangeiro de uma forma e o brasileiro de outra. Exatamente. O Joel Santana pega uma prancha. Tem você falando. Eu falo isso. O Osório vem aqui, faz um bilhetinho, entrega. Pô, que sacada do cara. Entendeu? O treinador brasileiro perde 3 jogos, a mídia fala, tem que mandar embora, não serve. O treinador estrangeiro perde 3 jogos, calma. Então, eu acho que em relação a isso, tem muito 2 pesos e 2 medidas assim. Não vejo, aí eu não vejo que a imprensa tem culpa do que momento em que todos os setores que participam no futebol, todos foram criticados, principalmente os treinadores e os jogadores. Mas para mim quem mais pagou foram os treinadores. Com certeza. O jogador tá aí, ó. O Real Madrid leva com 17 anos, entendeu? O Atlético Paranaense vendeu agora o Renan Lodge pro Atlético de Madrid 20 milhões de euros. O Rodrigo, né, também. Então, o Rodrigo Góes foi. Quer dizer, e o treinador, para mim, quem pagou a conta disso tudo são os treinadores brasileiros. Porque os caras falam que é ultrapassado, de conhecimento de treinador europeu. E agora eu acho que está cada vez mais forte. Por exemplo, lá no Fox Sports Radio, eu tenho discussões. Porque o Santos, 3 rodadas do Campeonato Paulista, ele falou: o Santos joga o futebol mais bonito do brasileiro, do Brasil. Eu falei: já? 3 rodadas do Paulista? Você acha o Sampaoli? As pessoas não entendem. Eu só acho que o Sampaoli. Eu não estou falando que ele é mau treinador. Lógico que ele não é. Não é. Lógico, eu jamais falaria que ele é mau treinador. Só acho que ele é super valorizado em algumas coisas. Eu acho que se fala do Sampaoli, às vezes parece que é o Guardiola. Tem umas coisas. Você acha que o Sampaoli, ele é da maioria dos treinadores brasileiros? Eu acho ele muito bom. Eu gostei muito de ver com ele a Universidade Católica jogando.
Gostei muito de ver a seleção chilena jogando. Gosto de ver o Santos jogando. Só que tem um detalhe muito interessante. Quando terminou a Copa do Mundo de 2014, aquilo ali foi um ponto importantíssimo para esse tipo de raciocínio. Era unanimidade no Brasil que o Sampaoli deveria vir. Ou um dos nossos grandes clubes. Ele não veio, acho que ele foi para o Sevilha, depois veio para a Argentina. Argentina, o Chile foi antes. Seleção argentina. Seleção argentina, às vésperas do Mundial 2018, acho que foi em fevereiro, março, teve uma data FIFA e o Brasil jogou com a Alemanha, ganhou lá na Alemanha de 1-0, e a Argentina jogou contra a Espanha, levou de 6. Era o Sampaoli o treinador. Então, eu em casa assistindo e tal, fui passando os canais, vendo todos os canais, todos os comentários. Pedia para o Sampaoli vir dirigir a seleção brasileira, um dos grandes clubes, criticando muito o Sampaoli naquela oportunidade, né? Porque se vê muito resultado naquele momento. A Copa América agora começou, o Uruguai ganhou o primeiro jogo, o Chile ganhou o primeiro jogo, a Colômbia ganhou o primeiro jogo. Só se falava nesses 3 times que, era o trabalho do Queiroz na Colômbia, o trabalho do Rueda no Chile, porque o Uruguai... E depois os 3 caíram, né? Porque a gente não esperou para ver um pouquinho mais. No final, o que a gente viu foi a do Peru, né? Quer dizer, em curto espaço de tempo, com as coisas que aconteceram ontem, a gente quer dar solução a tudo que vai acontecer e não pode ser assim. Hoje o Sampaoli se recuperou, está fazendo um grande trabalho no Santos, elogiado e reconhecido. Mas eu me lembro que o ano passado ele foi muito criticado porque perdeu aquele jogo. Quer dizer, mas você acha o Sampaoli, por exemplo, é um treinador acima da média para você? É um cara diferenciado? Eu acho ele muito bom treinador. Ele está muito acima. Sabe que você estava fora. Então para você, quem são os 3 melhores treinadores do futebol brasileiro hoje? Só brasileiro, quem são? Difícil de dizer, porque... Então vamos lá, vai Tite, Tite, Filipão. 4, vai Tite, Filipão, Mano Menezes, Renato Gaúcho. Vai, que são os treinadores. Carilho. O Abel, que não está trabalhando, é excelente. Vamos colocar os que estão na ativa, que estão trabalhando. Daqui a pouco, não que não estão na ativa, que não estão, que estão sentindo. Por exemplo, o Sampaoli desses 5, ele é muito superior a todos? É difícil de fazer um raciocínio nesse sentido. Eu acho que, por exemplo, do que o Filipão e o Tite, não. O Filipão é campeão do mundo, pô. O Filipão voltou e ganhou tudo no Brasil de novo, pô. Então, acho que não parar com o Felipe, né? Com o Luiz Felipe. O que você achou da contratação do Jorge Jesus, o português, pelo Flamengo? Vamos ver, não posso achar nada por enquanto, não tenho ideia. Vamos ver o trabalho dele, né? Vamos ver ele trabalhando, né? Quais as maiores dificuldades que um treinador europeu pode ter no Brasil? Acho que isso é uma coisa de cunho individual. Eles é que vão ter que dizer isso. Quem é que a gente viu aqui até agora, né? Veio aqui o Paulo Bento no Cruzeiro. O Panense não durou. Também não. De europeu, né? Mas isso não quer dizer que, se continuarem vindo, que não há... Mas a paciência da imprensa com um treinador estrangeiro é diferente com o treinador daqui? Eu acho, e deveria ser mesmo, porque eles fazem essa apologia, eles acham que é o que vai melhorar o futebol brasileiro, então eu acho que tem que ter paciência, tem que deixar os caras trabalharem para ver se alguma coisa vai acontecer. A galera querendo falar contigo aí, vamos ver quem quer falar com o Oswaldo aí, vamos lá. Ô, meu irmão Tucano Hulk, aliás, 2 irmãos meus que eu amo, né?
Pô, Oswaldo de Oliveira, Oswaldo, te amo, Oswaldo. Você sabe quanto que eu te amo. O Oswaldo pra mim foi um cara, só foi campeão do mundo, 2000, campeão brasileiro 99, paulista. E eu sempre falei pra ele, pô, igual o Oswaldo, essa tranquilidade do Oswaldo. São poucas pessoas no mundo do futebol que são honestas igual o Oswaldo. O Oswaldo conseguiu esse cara, você pode ter certeza que o mundo do futebol estaria bem melhor. Oswaldo, vou te falar uma coisa, te amo, meu irmão. Vou te falar uma coisa, nós é campeão mundial. Nós é mundial, Oswaldo, eu fui. Te amo, Oswaldo. Figuraça, né? Você é um grande cara, rapaz. Alegria, mas trabalhando, era um cara muito sério, muito atento, decisivo, sabe? E um jogador assim que eu admiro muito e que ajudou muito o Corinthians nas conquistas. Pô, Oswaldo, conta uma coisa, já passou tanto tempo, eu tenho uma curiosidade incrível disso. Ali, né? Foi um impacto naquela época. Carioca, pô, aí, todo tranquilão. E um estilo até meio diferente do estilo do corintiano, né? Que é aquela coisa do corintiano maloqueiro e sofredor, que o torcedor canta. Ney, Marcelinho, Ricardinho, Luizão, Rincon, Vampeta. Então eu falei, o Vamp. Como é que foi, cara? Assim, o teu primeiro dia como técnico do Corinthians, não, primeiro dia como técnico. E do Corinthians desse. Como é que foi o começo? E pra ganhar esses caras, Oswaldo? Foi maravilhoso. Já estavam ganhos. Todos eles já eram meus amigos. Gostavam de mim e eu deles, né? Porque um ano trabalhando com eles. Como auxiliar, né? Já estava ganho. Eles foram os grandes responsáveis, sabe, por eu ter me saído bem, ter sido bem sucedido. Me ajudaram demais. Todos eles. Não consigo colocar em ordem, mas Marcelinho, Edilson, Luizão, Ricardinho, Vampeta, Rincon, Maurício Goleiro. Você era um paizão pra esses caras? Não sei te dizer, eu tinha uma relação muito boa com eles. Paizão não, porque, assim, naquela época com eles, a diferença de idade não era tão grande, né? Nós tínhamos até algumas identidades, né? Alguns se tornaram... Ricardinho frequentava a minha casa, passou carnaval comigo aqui no Rio de Janeiro, né? Então eu tinha muita afinidade com eles todos. E pra falar não pra esses caras? Falava e pronto, não tinha jeito. E eles aceitavam porque eles sabiam que tinham que ajudar. Veja, o jogador não é criança, o jogador é adulto, pai de família, sabe o que tem que fazer. Agora você tem que convencê-los. O que eu sempre disse para eles, eu digo até hoje. Vocês têm que se deixar convencer por mim a fazer. Senão não tem vitória, não tem título. Tenho uma dúvida aí. Você fala, jogador não é criança porque é pai de família. Ser pai de família não significa que o cara seja adulto. Fazer filho é fácil. Com certeza. Fácil. É bem fácil. Por que então que não se consegue fazer aqui os treinos, os sistemas de concentração no futebol brasileiro que nem na Europa? O cara vai jogar no Barcelona, no Real Madrid, no Bayern de Munique, tem jogo domingo no Camp Nou. Ele vai no dia, almoça e vai pro jogo. Os treinos na Europa, geralmente é 1 hora e meia no máximo por dia. Dá para fazer isso aqui? Olha, eu nunca trabalhei na Europa. Eu tenho notícia, converso com as pessoas, já visitei clubes e tenho informações gerais. Agora, nós somos brasileiros, nós vivemos no Brasil. É diferente de viver a mentalidade, a educação, a formação do jogador, a formação das pessoas são diferentes, né?
Diferente da concepção de lá. O jogador sai daqui para jogar lá, não porque ele seja educado. Ele vai para lá porque ele é bom jogador. E lá, ou ele se integra, ou então ele não vai se estabelecer. E por que lá ele aceita as coisas todas e aqui não? Não sei. Aí eu não sei o que dizer. Você não coloca... Porque eu trabalhei lá. Você lembra do Palmeiras, até que você falou, Gabriel, que foi mal barato aquele dia? Pode te encher o saco. Agora, por exemplo, se o Mourinho não quiser botar um menino que tá aparecendo, ninguém vai encher o saco dele lá. Isso é diferente, realmente, né? Ninguém vai encher o saco dele lá. Realmente. Então, eu questiono demais, cara. Eu tô numa fase... Fala, Beija! Falar do professor Oswaldo é brincadeira, né? Fomos campeões no Corinthians, ganhamos tudo. É um grande amigo, uma pessoa formidável. Não tem gente melhor do que o professor Oswaldo, como ser humano, como pessoa. Grande treinador, grande amigo. Professor, sucesso, saúde e paz sempre. Tudo de bom na sua vida. Um abraço do velho Vamp. Parabéns, fica com Deus. Fui. Acabei de dar uma corrida agora na esteira. Enxugar um pouquinho, professor, para tomar aquele gelo também. Valeu, um abraço, beijo, um abraço a todos. Esse é a maior figura, cara. Esse é demais. O Vamp, rapaz, ele e o Edilson, na véspera dos jogos, tinha aquele famoso rachão, e era o time do Vamp contra o time do Edilson. E aí, quando terminava, a resenha continuava. E eles ficavam discutindo. Aí sentavam numa mesa lá, outra na outra. E aí o Vamp levantava e falava assim: "Ô Edilson, quer trocar o Ricardinho pelo Marcelinho?" Ele falou: "Só se tu me der 2 cones de volta." Era uma farra. O Vamp era a alegria do Corinthians naquela época. A gente pode falar, o Oswaldo... Daqui a um tempo vai sair livro do Oswaldo de Oliveira e todas aquelas coisas. A gente pode falar, é o Oswaldo de Oliveira do Corinthians? Ficou marcado o Oswaldo de Oliveira do Corinthians? Olha, eu acho que aqui no Brasil foi realmente a minha grande passagem, né? Não tem como contestar. E é uma marca que eu me orgulho, né? E eu sempre disse, mesmo naquela época, que a minha vida foi uma, até trabalhar no Corinthians, e dali para frente mudou tudo, né? Mudou muito. Então, é um orgulho muito grande que eu tenho. Foram marcas que estão aí, né? Que para mim tem uma representatividade enorme.